Beleza, pessoal. Então sejam todos bem-vindos para a nossa quarta aula do curso gratuito de meliponicultura. O objetivo desse nosso evento é que você, primeiro, conheça as abelhas sem ferrão, segundo, construa um meliponário e, por último, que é o que a gente vai ver também na aula de hoje e na aula de quinta-feira, colete o mel das abelhas ativas. Tem ali esse produto. Não é o objetivo de todos, mas, eventualmente, independente de ser hobby ou ser profissional, a gente está ali também para experimentar os produtos, para coletar a cereja do bolo, né? O mel é um produto final ali, né? O final da cadeia de todo um cuidado que nós temos com as abelhas sem ferrão, conhecimento esse que vocês estão tendo acesso aqui na nossa jornada e é preparado com todo carinho e cuidado para a melhor trilha de aprendizado possível. Então nós estamos hoje na quarta aula, tivemos aula na segunda, na terça, na quarta e agora na quinta, e teremos aula também no domingo. Vou pedir para o João fixar aqui a imagem para vocês. Fixado. Beleza, valeu, João. Então, hoje, a aula de como coletar o produto das abelhas e, no domingo, como construir um meliponário produtivo. A gente vai falar mais de um pensamento, como pensar um meliponário. Nós viemos aí nas aulas com um pensamento, aprendendo sobre a meliponicultura, e no domingo a gente vai ter, então, o intervalo de sexta e sábado para continuar estudando sobre as abelhas nativas, ver e rever as aulas, e no domingo nós fechamos com chave de ouro aí, como construir um meliponário produtivo. Lembrando que nós temos o grupo do WhatsApp, para quem ainda não está lá, é por lá que nós colocamos os links, e depois você fica por lá também depois do nosso evento, que é por lá que a gente faz as comunicações oficiais. A gente só manda informações importantes realmente lá no nosso grupo. No grupo também tem o link, algumas pessoas não tinham conseguido, outras conseguiram hoje ainda, né? O mapa das espécies estado por estado. Então é só você compartilhar o curso com mais 5 amigos, que na mensagem de compartilhamento tem um link para baixar o mapa. Temos também o grupo aberto daí no Facebook, já está com mais de 450 pessoas lá, tá bem legal a comunicação, pessoas encontrando outros criadores do mesmo estado. E todas as aulas estarão disponíveis até domingo na Zoomflix, a Netflix da meliponicultura. A aula 1 está lá, a 2, a 3 também, e a quarta, amanhã, ao meio-dia, estará disponível na Zoomflix. É uma possibilidade também de você compartilhar com mais pessoas esse conhecimento, então enviar o link da Zoomflix para as pessoas terem acesso. Todas as aulas estão tendo material de apoio, também preparado com carinho e cuidado para vocês. Essa aula não é diferente. Ao final, a gente vai falar a palavra secreta, a senha, para ter acesso a esse conteúdo. Algumas pessoas ficaram lá no WhatsApp da nossa equipe pedindo a senha. Pessoal, olha, só para quem está realmente comprometido com a nossa jornada de conhecimento. Lá nos grupos tem bastante pessoas que acabaram não estando aqui. Então, o material de apoio é apenas para quem está acompanhando as aulas. Então, por isso, nós colocamos lá a senha, que não é nenhum problema para quem está aqui participando junto com a gente. Lembrando que o mel é um produto nobre, é muito importante isso daqui. O mel é um produto nobre que nós não conseguimos melhorar ele. Você não consegue melhorar o mel. Então, por isso, tem que ter todos os cuidados, com o mel após a coleta. Não tem como você melhorar esse produto. Então, a única coisa que a gente pode fazer é não estragar, não sujar esse produto nobre que é o mel das abelhas sem ferrão. Só um minutinho que deu um... Aí, então, é um produto nobre. É a reta final, como eu falei lá no início, de todo um processo de manejo. Uma colmeia fraca, uma colmeia mal posicionada, numa caixa ruim, não vai produzir mel. Erros simples e básicos podem frustrar as expectativas e prejudicar as colmeias. Então, é o sonho de muitas pessoas ter uma melgueira cheia. Essa aqui está quase cheia, né, nessa imagem aqui da tubuna, mas tem que ter os cuidados necessários para chegar no resultado da produção de mel com as abelhas nativas. Nós vamos ver esses detalhes na aula de hoje. Meu objetivo é facilitar a sua trajetória e garantir os seus resultados na medida do que é possível para a sua realidade.
Por isso que na aula de hoje eu vou te mostrar todos os detalhes para você coletar o mel das suas abelhas. Todos os tipos de coleta, vamos falar sobre produção de cada uma das mais diversas, cada uma não, mas das principais espécies de abelhas produtivas, que são várias, na verdade, né? Lembrando mais uma vez que cada aula tem uma conexão com a outra. Na aula 1, a gente falou um pouquinho da trajetória da meliponicultura, que é uma atividade milenar. Então, os indígenas, eles abriram as colmeias basicamente para coletar mel, não tinha tanto manejo, até porque tinha abundância de abelhas na natureza e poucos indivíduos para consumir esse mel. Então, havia ali um equilíbrio entre consumo e extração. Agora, não mais, né? Então, a gente tem que preservar as abelhas. A gente tem que preservar as abelhas para poder ter um produto. Calma aí. Um produto de qualidade. Beleza, pessoal. Tava com um probleminha técnico aqui, já está arrumado. Agora a gente segue direto. Então, para ter mel agora, não é abrindo colmeias, né? As vantagens da meliponicultura: as abelhas não possuem ferrão, aproveitam dos recursos já presentes no ambiente para fazer o mel e os outros produtos. Precisam de poucos cuidados. A gente vai ver na prática hoje um manejo de acompanhamento produtivo de uma colmeia de jataí. Então, uma colmeia de jataí acompanhada por anos na produção de mel. Então, um vídeo bem legal que eu preparei para vocês. Temos a facilidade de conseguir colmeias, colônias, que nós vimos na aula de número 2, e une a produção, que é o que a gente vai falar hoje, com preservação ambiental, além do maior valor agregado dos produtos. O mel das abelhas nativas é um produto bem diferenciado. A meliponicultura tem uma diversidade de possibilidades, então a gente vai falar basicamente sobre o mel hoje, comentar um pouco sobre o própolis. Já vimos o comércio de colmeias. Resultado de muito manejo, nós temos o diagnóstico da Pitã. Hoje a gente vai trabalhar nele nos recursos naturais, então os recursos das plantas e a avaliação dos recursos internos da colmeia para coletar esse mel. Vimos a diferenciação das espécies. Vamos falar um pouquinho também sobre elas hoje, sobre a produção de cada uma. Foi visto as principais plantas para as abelhas nativas. Na aula 3, como conseguir colmeias, e na aula 2, né, como conseguir colmeias em enxames, resgate, compra e ninho isca. Essas 3 formas podem ser formas para depois você montar um esquema produtivo de mel, tanto o enxame resgatado como o enxame comprado, como o enxame do ninho isca, ele pode produzir mel se os devidos cuidados forem tomados. Vimos onde posicionar as suas colmeias, desde ambientes mais simples a estruturas mais complexas. Na aula de ontem, nós vimos o manejo artificial da divisão, multiplicação, também para aumentar o número de colmeias para a produção de mel. Então, com a multiplicação, a gente controla o aumento do plantel, aumenta as colmeias para a produção, possibilita a venda de colmeias, porque você vai ter mais colmeias, e potencializa o aproveitamento do espaço com recursos artificiais. Você consegue dar um auxílio ali para as colmeias, no que não é possível no mel. O mel nós auxiliamos no período de escassez, mas tudo que vocês veem sobre alimentação não é para produzir o mel. Então, nós não damos xarope para a abelha para produzir mel. E, obviamente, quanto mais abelhas no mundo, melhor. Mais pessoas criando, mais polinização, mais pessoas conhecendo as abelhas nativas. Vimos também bem detalhado, né, que o conceito de uma colmeia forte, então, com o ninho ocupado na sua totalidade máxima, postura verde, postura madura, foi visto muito bem na aula de ontem, e com ou sem reservas de alimento, nesse caso, para a divisão. Uma colmeia para coleta de mel, que tem que ser uma colmeia forte, colmeias fracas não produzem mel, nesse caso elas vão ter o recurso para nós coletarmos. Entrando especificamente aqui na aula de hoje, o néctar vem das flores. Então, as abelhas coevoluíram com as angiospermas para uma fornecer recurso e a outra fornecer a polinização. Então, os ancestrais das abelhas são as vespas e elas foram coevoluindo ali com as plantas, que também eram seres mais simples e foram ficando mais complexos.
com as abelhas também. Então, elas coevoluíram nesse acordo, né? As abelhas realizam a reprodução das plantas e as plantas fornecem recurso para as abelhas. Lembrando que méis específicos dependem da coleta predominante numa florada específica, tanto pelo sabor como pela análise polínica. No caso, o termo correto seria análise palinológica. Mas, por exemplo, o mel está aqui na frente, ó. Esse aqui, vamos ver se alguém acerta essa florada. Essa florada aqui é meio difícil. Essa é uma florada famosa aí na produção de mel. Essa outra aqui também. Essa daqui tá mais fácil, pessoal. Vamos ver se alguém acerta aqui essa florada. Das perguntas que eu coloquei no chat na última vez, o pessoal acertou. Vamos ver. Açapeixe? Não. Dama da Noite? Parece um pouco mesmo. Ela é uma rubiácea parente da Dama da Noite. Ó, o Vitor já acertou a segunda, que é o Citrus, do Citrus. E a primeira aqui, pessoal? A primeira é mais difícil. Mas então é o mel de laranjeira, né? Para quem não está vendo, lembrando mais uma vez, se você deitar o seu celular, você vai conseguir ver. Fica mais fácil de ver. Agora, para quem realmente não está vendo, mesmo deitando o celular, você pode sair da chamada, clicar de novo no link e daí você consegue ver. Sabugueiro e limão. Ah, olha lá, o Murilo já acertou. Ó, eu achei que não ia ter gente que acertasse. Guaco realmente está parecido. Então, o Murilo acertou ali. É o cipó uva e os Citrus. Duas floradas que têm nomes ali de mel. Então, mel de cipó-uva, mel de laranjeira. Que o Citrus é bem parecido, né? Então, se for uma mexerica, vai dar um mel parecido. Um limoeiro é que geralmente as plantações maiores são de laranjeiras. E isso se dá tanto pelo sabor como pela análise do pólen no mel. Todo mel vai ter um pouquinho de pólen, uns mais, outros menos. A gente consegue ver de onde que é essa florada. Nas abelhas nativas, tô vendo uma arapuá nele. Ó, o Michael tá bem de vista, mas no caso é uma tubuna. Aqui tá realmente bem. Aqui no cipó-uva, né? Tá bem. Perdeu um pouco o foco na abelha, já no citrus tá fácil de ver a abelha. Então, esses mais específicos é mais da apis, porque é uma população maior que vai com tudo nessa florada e armazena de uma vez só. Nas abelhas nativas, isso é mais gradual. Então, nós não temos um mel específico, por mais que às vezes a gente consegue, por exemplo, mel de mandaçaia de cipó-uva. A composição do néctar, né? Qual que é a composição do néctar? É uma solução de água e açúcar, contendo glicose, frutose e sacarose em proporções variadas. Então, depois dessa glicose, frutose e sacarose. O néctar também contém um pouco de proteínas, aminoácido, triglicerídeos, vitaminas, minerais e compostos fenólicos, que é o que dá ali o cheiro. Mas principalmente proteína, aminoácido, vitamina, minerais, a gente vai ter ali no pólen para as abelhas nativas. O néctar, antes de mais nada, é alimento energético. E ele tem que ser atrativo, né? Então as plantas têm ali soluções para atrair as abelhas, porque senão elas não se reproduzem. Tem os compostos fenólicos, a concentração de açúcar pode ser maior ou menor, dependendo da planta, e isso vai depender da região, vai depender do solo, vai depender do clima, e essa atração também depende de outras floradas. Carlos, eu vi que todo mundo fala que a florada da laranjeira é muito boa, só que eu fui na minha laranjeira e não tinha abelha. Na laranjeira é mais difícil, né? Mas existem diversos exemplos como esse, que a pessoa vai na florada que falaram que era boa, mas não tem mais abelha. E isso geralmente não é porque aquela florada é ruim, é porque tem floradas mais atrativas. Então essa é a questão. Aqui, por exemplo, uma florada bem atrativa, a galera tá afiada aí. A galera tá afiada. Essa daqui floresce no inverno, é uma boa também. Essa aqui é o Mutre, Aloysia virginata. Eu sempre confundo o Mutre com o Aloysia gratíssima, né? Alfazema do Brasil. Esse aqui também é uma que dá bastante néctar para as abelhas nativas, que é o canudo de pito, a Mabia fístula. E um exemplo, né, da concentração aqui dele, ele tem 21,7% de açúcares no nectário nupcial e 12,9% de açúcares no nectário extranupcial. Então, algumas plantas têm nectários extraflorais.
Nesse caso, o néctar do canudo de pito, que atrai muitas abelhas, tem glicose em 46%, frutose em 37% e sacarose em 16%. Cada florada vai ter ali uma concentração. Ó, o pessoal, vi borá na flor da lima. É borá, mas a flor ali não é de lima, é de alguns citros. A flor é muito parecida, né, entre os citros. Então aqui um exemplo de florada que as abelhas gostam bastante. Ó, já passamos por algumas aqui. Então nós, junto falando com mel, estamos falando também das flores para as abelhas. Outras boas floradas, essa daqui também, essa aqui vai ficar para o chat aí. Vamos ver se o pessoal acerta. Essa primeira é bem conhecida, a outra já é um pouco mais rara. A outra já é bem mais famosa para abelha. Ah, já acertou ali que é uma mirtácea e o Anderson cravou com eucalipto. Excelente, pessoal. Vocês estão bem afiados aí. Então é eucalipto, tem diversas espécies de eucalipto, um dos principais aí é o torreliana, tem o eufrates que floresce no todo, eu plantei alguns por aqui. E o segundo é o pau-pombo, a Tapirira guianensis. Esse daqui, ele dá muito mel nos urussus na Mata Atlântica. Então, do Rio de Janeiro ali para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, boa parte do Nordeste, tem muita tapirira guianensis e as abelhas sem ferrão vão muito, muito nessa florada. É uma das principais floradas para a produção de mel de urussu, por exemplo. Urussu nordestina, urussu amarela. E, no geral, como eu já tinha falado, a produção de mel de abelhas sem ferrão é proveniente de várias floradas ao longo dos meses de produção. Isso depende também da espécie de abelha. A gente vai ver sobre velocidades de acúmulo de mel. E quanto que as espécies de abelha sem ferrão produzem? A jataí, tubuna e urussus. Então, eu sempre gosto de trabalhar essa questão de abelha pequena, abelha média e abelha grande. Lá como nós vimos na primeira aula. Então, como eu falei, tudo aqui é pensado para o melhor aprendizado de todo mundo. Então, uma abelha pequena produz de uma forma, uma abelha média de outra, uma abelha grande de outra. E isso daqui, pessoal, já pensando em capacidade do pasto melitófilo da região, que são as flores que fornecem recursos para as abelhas, isso daqui potencializa o aproveitamento. Quando você usa uma abelha pequena, usa uma abelha média e usa uma abelha grande, o comportamento delas nas flores é diferente. Então, enquanto a jataí vai numa flor coletar néctar, outra abelha vai coletar pólen. O horário de visitação é diferente. Ou tem uma flor que a tubuna não vai, mas a jataí vai. Então você consegue aproveitar. É isso que eu indico, pelo menos. E vejam, 3 espécies só que eu estou falando. Não estou falando de colecionar 30 espécies. Então, escolher uma espécie pequena, uma média e uma grande. No geral, a pequena quase sempre vai ser a jataí. Tem alguns locais que ela não produz tanto, mas em outros ela produz muito. A abelha média, as escaptotrigonas, e uma abelha grande seriam aí as melíponas. Depois das 3 aulas, vocês já estão afiados aí no que é uma escaptotrigona, no que é uma melípona. Temos a questão de produção e produtividade, e ela depende de vários fatores, né? A produção é o geral, a produtividade é por colmeia. E essa produtividade depende de diversos fatores. Primeiro, das floradas, a existência das floradas e o clima que influencia essas floradas. Chuvas, ondas de calor, frio, seca, tudo isso influencia nas floradas. E nós temos que começar a entender, ó, o Anderson, sentir tons de prova. Tem questão de prova por aqui sim, Anderson. Então, a existência de floradas, né? Deixa eu só ver uma outra questão aqui que comentaram. Que hoje deu erro lá no YouTube, então a live não foi transmitida por YouTube. Por isso que é importante estar nos grupos, pessoal. Eu entendo que às vezes não chega ali as chamadas, eu só vou garantir que não tenha ninguém esperando lá, pelo menos, e fique atento. Perfeito. Então, pessoal que estava esperando lá no YouTube, que bom que chegaram aqui na nossa reunião.
E como o João lembrou, a prova vai ser liberada hoje. Então, de matéria mais densa, tivemos aí as 4 aulas. E no domingo, como também não tem como ter questão da matéria no domingo e cobrar na prova, vai ter o sorteio, tá certo? Mas no final a gente fala mais sobre ela. Floradas, a existência de floradas e clima, que vai influenciar nessas floradas. Então, para a produção, tem que ter. Ah, Carlos, eu moro na cidade, quero produzir mel. Se você tiver perto de áreas de mata na cidade, é até possível. Agora, se for um ambiente bem urbanizado e sem grandes áreas de mata, vai ficar mais pelo hobby, para divisões, tudo que foi trabalhado até aqui. Para a produção de mel, é parcerias. E sempre, olha, 99% das pessoas que eu converso que tem um projeto, tem parcerias, encontram outras pessoas interessadas, que tenham um sítio, uma chácara. Vale lembrar que para abelha nativa você não tem que ser dono de nenhuma área de mata, basta estar ali numa chacrinha, uma casa, né, que seja bem posicionada numa área de mata, perto do ambiente urbano ou rural, né, ou até mesmo urbano, como eu falei, você vai conseguir produzir mel com as abelhas nativas. Vai depender da espécie, que você pode colocar lado a lado ou mais distantes, mas no geral condomínio funciona para todas elas. Vai depender das condições da colônia, então os 3 pilares da colmeia, os 3 pilares do diagnóstico da Pitã, uma boa caixa, um bom ambiente, com grande força de trabalho e recursos estocados para estar forte. A colmeia tem que ter a reserva dela ali na parte de baixo, para começar a estocar na parte de cima, tem que ter uma boa população, não adianta abrir uma excelente florada e a colmeia está com poucas abelhas, ela vai aproveitar para ela, mas ela não vai fazer grandes estoques. Então tudo tem que estar bem redondinho para que ela produza mel. Não necessariamente isso é difícil. Boa parte das vezes as abelhas fazem isso sozinhas, mas a gente tem que estar atento e entender, nossa, minha abelha não produziu. Vou avaliar esses fatores. Os manejos têm que ser corretos, então garantir que a colmeia esteja forte na época de produção. Colocar os módulos da forma correta, escolher uma boa caixa e fortalecer quando necessário. O tempo também, né, vai depender do tempo. Tem gente que acha que coloca 1000 graus hoje e amanhã está cheia. Não. Em melíponas, pode até ser uma semana já está cheia. Mas, no geral, tem um tempo ali para essa produção. A produção não é do dia da noite, precisa de tempo. E vai depender da genética também daquela abelha. A aptidão da colônia para a produção de mel. Algumas podem ter a aptidão para polinizar, tem uma grande população, mas coloca mel. Outras um maior acúmulo de pólen, outras um maior acúmulo de própolis. Pessoal, podem ir deixando as dúvidas aqui no chat. Ao final a gente lê elas e abre também para 5 pessoas perguntarem por vídeo, tá? Ou áudio. A florada, como eu falei, vai depender. Então, quanto mais perto, melhor. Sempre trabalhando aí no raio de 500 metros para as pequenas, 750 para as médias e 1 quilômetro, 1,5 quilômetro para as maiores. Eu calculo até 1 quilômetro, porque mais do que isso é mais para as maiores mesmo. Então, tem como fazer esse cálculo de área de mata, mais ou menos 100 árvores para uma colmeia, e cada hectare de uma área de Mata Atlântica, por exemplo, tem ali 1000 árvores que serviriam para as abelhas. O Cerrado, 750, a Caatinga, 400, 500 árvores. A Amazônia também nessa faixa de 1000, até um pouco mais. Então, com o diagnóstico da Pitã, um método simples, completo e objetivo, nós conseguimos ver aí os aspectos da colônia. O manejo vai depender da caixa, e aqui vai entrar a preferência de alguns, mas realmente uma caixa com melgueira, que é esse módulo menor, geralmente menor na parte de cima, ela facilita muito o manejo. Ela facilita muito o manejo para produção de mel. A Flávia colocou ali, ó, as minhas jataís enxameiam, mas não sobem para melgueira. Tem a questão da genética que eu falei, mas tem a questão de pasto. Muitas vezes, o pasto é suficiente para elas ficarem fortes, não necessariamente acumular. Então, tem que avaliar, Flávia, comparar com outras jataís. Por isso, a gente tem mais de uma colmeia, você consegue ter um comparativo. Poxa, eu tenho 3 jataís, já é um comparativo legal. Uma está enxameando e as outras 2 acumularam mel. Poxa, essas vão acumular mel. E aqui, a questão da melgueira. Então, a melgueira facilita que você retire esse módulo, tem um controle de não ter postura ali. Eventualmente, não vai ter pólen, dependendo da abelha e das condições. Tudo isso, pessoal, sempre é multifatorial. Então, vocês têm que
pegar todo o conhecimento dessas 4 aulas, né, indo aqui para a quarta, para a gente entender o manejo com as abelhas nativas. E, além disso, nós, com abelhas de potes grandes, a gente consegue limitar a altura dos potes. E isso vai facilitar para o tipo da coleta de mel. Potes sobrepostos, que a abelha coloca um por cima do outro, isso pode dificultar dependendo do tipo da coleta de mel. Existem 3 tipos de coleta de mel, a gente vai ver eles no detalhe hoje. Então, a melgueira ajuda, seja para retirar a melgueira e fazer essa coleta fora, seja para coletar na melgueira e ter esses potes de forma certa exposta. Além da vantagem da caixa modular, a gente ir fornecendo espaço aos poucos para as abelhas. A escolha da caixa e manejo correto dessa caixa pode garantir a saúde e a produtividade das colmeias. Tem gente que gosta de caixa horizontal e coloca mel na caixa horizontal. Aqui, por exemplo, na caixa modular, nós temos a vantagem também de que deixa com ninho sobre ninho, alimenta no período de escassez. Começou a florada, coloca melgueira e não alimenta mais. Então, dali para cima, é mel novo. O tempo. Algumas espécies, principalmente as pequenas e as médias, então, pequena, já está aí. Média, escaptotrigona e borá. Tem um acúmulo de mel mais constante e, consequentemente, mais lento. Então, elas estão sempre ali, aos poucos, acumulando mel, quando comparado às grandes espécies. Porém, também tem uma boa produção de mel. Então, está aqui uma caixa de jataí. Esse daqui é um modelo bem antigo, que já não se usa mais, mas é interessante, fica bonito a imagem. Essa aqui é uma caixa PNN. E essa caixa, ela tem divisória só na melgueira. No ninho não tem divisórias. Então você vai levantando os módulos e você levanta a melgueira e o ninho, em tese, não levanta. Mas como as abelhas grudam as estruturas, tem mel e pólen por aqui, acaba levantando e afetando o ninho também. Então por isso a gente já não vê, mais a gente já não vê mais utilizar esse tipo de caixa. Mas a ideia dela foi muito boa, né? O professor Paulo Nogueira Neto, PNN, o mestre aí da meliponicultura, um dos que iniciaram nos estudos com as abelhas nativas, provavelmente foi inspiração para a caixa ímpar que nós temos hoje. O genótipo da abelha. Algumas com mais produção, outras com menos. Isso aqui ó, é a construção de um dia de uma mandaçaia. Forneci ceramista, elas vieram construir tudo isso aqui de pote num dia. Então, você pode selecionar para maior produção e para um produto específico. Mais mel, mais própolis, mais pólen. E isso é com o passar do tempo, você vai selecionando colmeias mais produtivas para serem divididas ou levadas para locais com mais flores para a produção de mel. Então, aquilo que a gente mostrou ontem, na aula de ontem para a divisão, serve também para selecionar as melhores colmeias. Você identifica as melhores e multiplica as melhores. Esse é um dos manejos. Na abelha nativa, a gente não faz tanta troca de rainha. Na verdade, quase não faz. É um manejo muito detalhado. Seria uma aula avançadíssima e a gente discutir troca de rainha em abelha nativa. Mas você pode selecionar as matrizes para fazer a divisão. Então você vai aumentando esse genótipo no teu plantel, melhorando assim a capacidade de produção do meliponário. Carlos, como eu faço esse estudo de pasto e restingas de floresta nativa ao redor do meu meliponário? Vivi, tem como calcular lá no Google Map, no Google Earth. Depois eu comento sobre isso, tá? Mas tem como calcular. É mais para ter uma ideia, pessoal. A produção de mel, ela é teste. Ela é teste. Eu tô no meio da pós-graduação em apicultura e meliponicultura, conversando com os doutores lá. Ainda não existe uma forma de você fazer um cálculo exato, nem para apis, que já é mais padronizado. Então, qual que é a história? A história é que na meliponicultura a gente começa com pouco. Então, você vai aumentando as suas colmeias aos poucos, que é o que eu indico, tanto para ganhar experiência como para investir aos poucos, para tendo esse retorno e mantendo e crescendo. E assim você vai entendendo a capacidade de suporte do pasto que você está. Ah, tinha 10 aqui, estava saudável. Coloquei 20, não deu? Geralmente vai dar, né? 20 também não é um número tão grande. Mas talvez não deu, tenho que levar para outro lugar. Os apicultores, aqueles que trabalham com abelha de ferrão, também trabalham dessa forma. Colocou 20 caixas, 20 caixões, 20 caixas de abelha de ferrão lá na mata. Produziu mel, legal. Foi lá na outra temporada, vou tentar 30. Poxa, não produziu. Ah, mas a chuva não mudou, o clima não mudou, foi tudo igual.
Ou então, aquele lugar comporta 20. E lá ele mantém 20 colmeias. E daí vai para outro local. Então, isso é com o tempo, você vai vendo a capacidade do ambiente, mas áreas minimamente florestadas, você consegue aí mais ou menos 100 colmeias. Naquele esquema que eu comentei de abelha pequena, média e grande. Tem a aptidão das espécies. Então, aqui, por exemplo, vamos ver se o pessoal acerta no chat essa espécie. Essa daqui tá fácil, pessoal. Essa daqui tá fácil. A abelha da imagem. Cadê? Vamos ver rapidinho aí. É uma abelha que já apareceu na aula de hoje. Acho que tem um delay aí no chat, né? Mas bora lá. Acho que eu não vou, aqui eu não vou falar, mas todas as espécies de abelhas sem ferrão produzem. Ó, já acertaram ali. Marmelada. Friasiomilita vara. Tem um leve delay no chat mesmo, mas tá ali. Todo mundo acertando marmelada, marmelada. Friasiomilita vara. Todas as espécies de abelhas sem ferrão produzem mel, com exceção das limãos, a abelha que rouba o mel, o pólen, a cera da outra. Ela é a única que não produz. Todas as outras vão produzir mel, mas isso não significa que elas acumulam em grande quantidade para nós coletarmos. Mas algumas produzem apenas para si mesmas e tendem a acumular mais reservas de pólen, como é o caso da marmelada e da mandaguari preta. Ah, Carlos, mas eu quero mel, vou jogar fora minhas marmeladas e mandaguaris pretas? Não. O pólen é um excelente produto também. Tem a marmelada, você pode vender para caixa didática. A mandaguari preta já está tendo bastante comércio de pólen. E algumas marmeladas produzem bastante mel. E algumas mandaguaris pretas produzem bastante mel também. Então é conhecer a espécie para também não ficar esperando muito dela. Né? Algumas colmeias dessas espécies, como eu falei, podem acumular mais mel. Mas não devemos esperar que todas produzam, por exemplo. Isso deve ser avaliado com a evolução da espécie na região, mas já ponderando na hora da escolha da espécie. Sei que marmelada não acumula tanto mel. Carlos, como que eu sei quais as espécies produzem mais mel? Hoje em dia, o comércio de mel de abelha nativa, hoje em dia o comércio de mel de abelha nativa, ele já cresceu bastante. Ainda é pequeno, mas já cresceu bastante. Então nós já temos um vislumbre das espécies que produzem mel. Então você vai ver à venda mel de jataí, mel de manduri, de tubuna, de borá, de guaraipu, de manduri, de uruçu cinzenta, de jupará, de mandaçaia da caatinga, muitas vezes, da jandaíra, também do Nordeste. Então, se você viu esse mel à venda, significa que aquela espécie tem alguma capacidade de produção de mel. Você não vai ver mel de mirim droriana, tem até o de emerina, mas fica um mistério aí onde produz tanto mel de emerina, porque no geral mirim e emerina não produz tanto, mas o mel de marmelada, você não vê a oferta dele no mercado. Então essa questão aí também de entender o mercado, você já tem uma base do que pode ou não produzir bastante mel. E além das espécies pequenas, como eu falei, que produzem quantidade mínimas no geral, porque ela é muito pequena, como é o caso da lambiolhos, da mirim negríceps e da mirim preguiça. Então, produção de mel de cada espécie, que a gente vai falar aqui algumas, né? Já está aí, de 500 a 1 litro de mel. Carlos, mas eu vi um vídeo onde o cara coletou 1,5 litro de mel. Tá, mas o que a gente vai falar aqui é por temporada. Se você ficar 2 anos sem abrir uma jataí, pode ser que você abra e encontre 1,5 litro de mel. Mas daí não é produção por temporada, é produção aí de 2 temporadas. Tem que ter, e sempre tem que ter isso em mente. Ver lá um enxame fortíssimo, lindo, explodindo de abelha. E daí a pessoa fala que tem 1 ano, é mais difícil, né? Principalmente nesse caso aí de 1,5 litro de jataí. Produção de mel da Borá, de 2 a 5 litros de mel. Também tem vídeos aí de Borá produzindo 12 litros. Na prática, e conversando com vários produtores, eu nunca consegui constatar isso. As escaptotrigonas, então, para lembrar aqui, tubuna, canudo, benjoí, mandaguari preta, mandaguari amarela e canudo amarela, e tem mais escaptotrigonas também. Tem uma produção bem interessante de mel, então essas daqui eu recomendo. Ah, ela mordisca um pouquinho, tem que usar um chapéu ali, às vezes um macacão? Tem, mas vale a pena, pessoal, vale a pena, que é bem tranquilo. E ela tem, digamos aí, uma dupla aptidão, né? De 2 a 3 litros de mel, talvez até um pouco mais, dependendo da região e da temporada.
e de 500 a 1 quilo de própolis, podendo até ser mais se você estimular. Agora, vale lembrar que para a produção de própolis, ela vai gastar energia, e essa energia de ir e voltar na árvore, ela gasta mel. Então, tem ali uma... Se você vai estimular para própolis, vai diminuir um pouco a produção de mel. Mas o própolis também tem um valor agregado bem interessante. Tem problema misturar o mel de mais de uma espécie? Então, meu amigo, eu não recomendaria, porque o... eu não recomendaria, mas eu fiz, eu vou mostrar aqui mais para frente. Mas qual que é a questão? A questão é que o diferencial do mel das abelhas nativas é o sabor único de cada um deles. Então, quando você mistura os méis, você perde esse valor agregado, entendeu? Então, essa é mais a questão aí sobre misturar ou não o mel da abelha. Tá ali, ó, Newton, eu coletei 700 ml de uma jataí na transferência da isca para caixa. Isca de 5 litros. Eu também, Newton, eu tenho até um vídeo que tá no canal lá, uma jataí que eu coletei 1 litro sem fazer muito esforço, ainda devolvi um pouco de mel para ela. Mas era uma isca que tinha ficado muito tempo na mata. Uma isca grande de 10 ou 12 litros, e uma super jataí também, só que ela ficou mais de um ano na mata, daí ela vai acumular mesmo. Depois nós temos aqui algumas melíponas em produção um pouco menor, né? Mandaçaia, Guaraipo, Jandaíra, de 1 a 3 litros de mel. Tem alguns locais que têm boas floradas, como é o caso da uva Japão, ali em Santa Catarina, no Paraná, onde o pessoal consegue uma coleta maior. Então, coleta uma vez, ainda está no auge da florada, vai lá e coleta outra. Mas isso não é padrão, isso é exceção à regra, né? E usar exceção como exemplo não é muito interessante quando a gente está aprendendo sobre as abelhas. Isso é uma possibilidade, mas não é realidade para boa parte dos criadores. A Mombucão também é uma boa produtora, mas está crescendo agora e tem que tomar muito cuidado. É uma abelha super valorizada aí, só estava pagando 5 mil reais na colmeia e tinha muita gente tirando a abelha de árvore. Então esse valor elevado dela talvez não ajudou a Mombucão na natureza. Tem que tomar cuidado. Agora estão pegando mais em ninho isca, estão começando a fazer divisão, mas ainda é uma abelha que está pouco na mão do pessoal. Então é uma boa produtora. Eu tenho colegas aqui que resgataram, mas também não produziu tanto, não. É uma abelha muito bonita, faz os potes grandes, mas também não foi aquela Ferrari como alguns falam. Produz, mas não é tanto. Depois nós temos as urussus, que são as melíponas grandes. As urussus têm o mesmo tamanho da mandaçaia, mas a mandaçaia é menos populosa, então produz menos. Já as urussus podem produzir mais. Então, nordestina, urussu nordestina, urussu amarela, urussu cinzenta, a urussu capixaba, a urussu boca de renda e várias outras, até ali 5 litros de mel. Já conversei com grandes produtores de mel de urussu ali, e o que fala-se de 10, 12 é um pouco mais raro. Na Amazônia, em excelentes floradas ali do Taxi, por exemplo, algumas urussus podem produzir 6, 7 litros, mas fica por aí, o que já é uma excelente produção, né? Se a gente for pensar em 3 litros de mel, na média aí, R$ 300, uma média em atacado e varejo, já é R$ 900 por colmeia, né? 3, né? Imagine 5, 6 litros. Tudo isso com pouco manejo. Vale lembrar, pessoal, aqui é importante que essas abelhas grandes, ao mesmo tempo que elas acumulam mel de forma rápida, elas consomem esse mel de forma rápida também na necessidade. Então, essas abelhas têm um manejo um pouco mais delicado. As escaptotrigonas de jataí, basicamente, você não precisa manejar. Não precisa alimentar, não precisa tomar muitos cuidados. Já as melíponas, como tem ali uma produção mais rápida, ela também precisa de mais cuidados. É a mesma questão da abelha de ferrão, né? Tem gente que acha que vai criar abelha de ferrão e é só colocar o favo lá e a abelha vai encher. Não, pelo contrário, né? Uma abelha de ferrão pode produzir 120 litros de mel. A média do Brasil é 20. Algumas pessoas produzem 10 por caixa. Então tem que ter manejo correto. As abelhas nativas é a mesma forma. Percebam que essa questão aqui da produção de mel, que é um manejo desejado, não é um manejo necessário para a colmeia. Está falando aqui de um manejo mais avançado, certo? É claro, você pode usar esses conhecimentos para coletar aquela jatainha que está ali no teu quintal, que há 2 anos você não mexe, tem medo de machucar a colmeia. A gente vai falar aqui agora como você vai coletar esse mel de forma totalmente segura para as abelhas.
Um amigo meu coletou 6 litros de uruçu. Então, como eu falei, é possível, mas pode ser exceção. E história de meliponicultor, às vezes, é que nem história de pescador. Né? Não estou falando que ninguém está mentindo, é só que realmente, muitas vezes, tem os números aí que acaba se falando um pouco a mais. Mas, como eu falei, uruçu é possível coletar 6. Fica na média ali dos 5, né? A gente sempre tem que falar média, porque você tem lá um plantel com 10 caixas, coletou 6 de uma, eu não acho que coletou 6 das 10. De 10 coletou 60 litros. Tem essa questão também, né? Da gente fazer uma média aí entre. Sempre vai ter uma que vai despontar por diversos tipos de fatores, genéticas e muitas vezes até absorção dessas campeiras de outras caixas. Mas a gente tem que pensar na média ali da produção, até para trazer. Eu gosto de trazer números realistas. Tem gente que sai. Nossa, a Uruçu vai produzir 10 litros e você vai vender a R$ 600 cada litro, então de uma colmeia você rende R$ 6.000. Não, não é assim, né? Tem gente que vende esse sonho na internet. Eu não tô aqui para vender sonho para ninguém. Por mais é um sonho criar abelha nativa. Eu sei que muitas pessoas têm esse sonho, que é possível de ser realizado. Você consegue criar as abelhas, consegue produzir o seu próprio mel, mas eu gosto sempre de trazer aqui a realidade, ponderando todas essas questões, até às vezes me estendo um pouco para trazer esse embasamento realmente completo para vocês e pelo feedback das aulas tem funcionado. Método de coleta, ó, tenho pena de tirar o mel da minha jataí. Fica tranquilo, Marcos, que a gente vai ver aqui essa questão exatamente hoje. Vocês vão ver que não precisa ter pena, até mesmo de matar a abelha, que muitas pessoas matam, não pensam sobre isso, e eu tenho um método para você não matar nenhuma abelha. Quais são os métodos de coleta, Carlos? Nós temos o método, o primeiro aqui é por gravidade, o segundo é espremendo e o terceiro é por sucção. Ali o sugador. Então, por gravidade, você vira a melgueira, comprimindo os potes, você espreme os potes e sugando mel com um sugador de líquidos. A gente vai falar sobre esses 3 métodos no detalhe a partir de agora. Então, por gravidade, ele é excelente para abelhas com potes grandes. Então, as melíponas e as borás. A borá é uma abelha média, mas com pote grande. Então, você consegue fazer a virada da melgueira. Ponto positivo da coleta por gravidade: a facilidade e rapidez na coleta. Você vira a melgueira e está pronto. Ponto negativo: tem a maior chance de contaminação com as bordas da caixa. E essa questão de rapidez ou não, a gente tem que levar em consideração que você tem que ir lá na colmeia, tirar a melgueira e levar para um espaço. Alguns consideram mais rápido, outros mais devagar, e cada um vai fazer a escolha ali mediante as suas possibilidades. Então, essa aqui é a virada da melgueira. Uma caixa de uruçu, virando a melgueira. É que aí não tá o áudio, né? Mas o áudio é um barulhinho do mel escorrendo. Ó, a melgueira tava limpinha, interessante não. É importante fazer a higienização dela antes, para daí realizar esse manejo, porque alguma poeirinha ali pode cair no mel. Depois nós temos a compressão dos potes. Ele é excelente para abelhas com potes pequenos e médios, como é o caso da jataí e das escaptotrigonas. Ah, Carlos, mas eu vi um vídeo da pessoa tirando mel de jataí com seringa. Não dá, né, pessoal? Até dá, mas um trabalho absurdo que não precisa. Vocês vão ver que é super tranquilo você retirar o mel e espremer. E para as escaptotrigonas também. Quando eu comprei o sugador aqui, eu fui coletar mel com o sugador que eu tinha das tubunas. E foi um sacrifício. Fica muito pote. Elas, por mais que é maior que o da Jataí, ele vai sobrepor, não é tão grande. Então não vale a pena coletar por sucção o das captotrigonas. E como ele é médio e se sobrepõe, quando você fura e vira, também não sai todo o mel. Então a gente está pensando em algo mais produtivo, não é tão eficiente a coleta por gravidade de escaptotrigona e de tubuna. O mesmo vale para aquele manejo de furar. A primeira coleta que eu fui fazer de jataí, eu peguei o garfo, furei os potes e virei de ponta cabeça. Não caiu metade do mel que tinha na melgueira, porque tem a pressão ali dentro, então espremer é muito melhor. Ponto positivo: retira a maior parte do mel, o que não é possível por gravidade ou sucção. Não tem como você falar que fez uma coleta com proporções grandes, tirando, né, boa parte do mel de uma melgueira de jataí ou de tubuna por gravidade ou sucção. O ponto negativo é que tem uma maior chance de contaminação
com a borda da caixa, mas também tem a parte da higienização, mas é uma contaminação maior com pólen. Então tem que tomar cuidado para não ter pote de pólen ali, porque o pólen no mel ele deixa o mel sujo. Não é ruim, não vai estragar o mel. O pólen não estraga o mel, mas ele vai dar uma borra, vai ficar um farelinho ali. E às vezes para comércio isso é ruim. O pólen ele acaba passando em algumas peneiras, tá? Mas também tem outras formas depois de decantar e tal, mas tem que tomar cuidado para não espremer pote de pólen. Então tá ali, ó, espremedor de batata de inox. Eu vou colocar todos os nomes dos utensílios, tá? E não usa luva, pessoal. Muita gente, há anos eu tenho falado sobre produção de mel na internet e tal. E o pessoal, nossa, mas não tá usando luvas? Não. A luva de procedimento, ela é para proteção do manipulador. E há tempos, já, há muito tempo atrás, você tinha que usar, até por lei. Hoje em dia, na manipulação de alimentos, não precisa e, na verdade, não é nem recomendável. Por quê? A luva, você vai suar. E você está manuseando essas luvas de procedimento, elas podem se romper. Agora, imagina uma mão suada lá dentro da luva, rompendo e caindo no mel. Acho que não foi uma imagem muito legal, né? Se alguém conseguir imaginar isso, mas é isso que acontece. Então, por isso a gente não usa luva. É mão higienizada, álcool 70, sempre seca, sujou, lavou, e a mão você tem a percepção da sujeira. A luva você perde essa percepção. Então, sujou um pouco mais de mel, você não vai tocar numa outra superfície que não era para ter mel. Ou então tocou na superfície, não vai tocar no mel, e assim por diante. Então, sem luvas, mas unhas cortadas, sem ferimentos, realmente bem higienizado para manusear. Qualquer produto alimentício é assim. Então tá aqui escorrendo mel para aproveitar aqui 100% desse mel. E aqui a gente tem que ter muito cuidado para não espremer abelhas, porque além de poder contaminar um pouco o mel, vai ter o gosto de abelha, ninguém quer matar a abelha. E o que eu recomendo é coletar com um clima frio e fazer o manejo antes de subir a melgueira. No caso aqui faltou uma vírgula, né, que era fazer o manejo antes, o manejo de subir a melgueira. O que isso significa? Significa que quando tem a melgueira e está frio, na parte fria do dia, no caso de madrugada, as abelhas descem para o ninho. Então, quando você abre uma melgueira numa manhã fria, não tem abelha ali, as abelhas que estão são abelhas adultas. Se você pegar agora de tarde, como hoje voltou a esquentar por aqui, fez mais de 25 graus, abrir uma melgueira de jataí, vai estar assim, ó, fervendo de abelha andando e trabalhando ali. Então, quando eu retiro essa melgueira de tarde, não tem como, você vai espremer a abelha. Eu já vi gente, eu acho que foi para coleta própria, mas pegou a melgueira e saiu soprando. Não, nunca sopra em nada, porque você vai estar colocando saliva ali no mel. Não tem como. E também, com um pincel eu vou tirar? Não. A abelha fica entre os potes. Agora, quando você faz isso no frio, tranquilo. Ah, Carlos, vai abrir a colmeia com frio? Tirar uma melgueira é um manejo de segundos. E, uma outra questão, a gente só vai coletar mel de uma colmeia forte. Então, pode estar 10 graus. Você tirou a melgueira, colocou outra vazia, fechou e pronto. Não tem nenhum segredo. E sempre, sempre, num período que tá para esquentar, né? Vai esquentar de tarde, as abelhas se organizam ali. Eu vou falar também sobre essa parte de manejo. A gente, como eu falei, a gente vai acompanhar uma jataí. E isso de colocar uma melgueira embaixo é o quê? Você vai 1 dia ou 2 dias antes da coleta, e às vezes está a melgueira e o ninho. Então, com uma colmeia muito populosa de tubuna, por exemplo, vai estar frio e vai ter muita abelha na melgueira. O que você faz? Pega uma melgueira vazia, coloca entre a melgueira cheia e o ninho, e isso vai estar lá em cima. Quando você for tirar, tem menos abelha na melgueira. E nós temos aqui a sucção de mel, que você pode fazer com um sugador. Esse aqui é sugador que você pode comprar, tem vários que dá para fazer em casa, mas esse daqui é realmente bem potente. Então ele é excelente, mais uma vez, para abelhas com potes grandes, como é o caso das melíponas e da borá. Ponto positivo, coleta sem precisar tirar a melgueira, a gente vai ver o vídeo ali, e menos chance de contaminar o mel. Ponto negativo, em si é mais demorado que por gravidade, porque você tem que montar o esquema, e acaba colocando bolhas de ar junto do mel. Então ele vai com espuma aqui, ele puxa ar junto. O que favorece a fermentação. E, lembrando, fermentação não é algo ruim. A fermentação natural do mel. Como tem mais ar ali dentro, ele vai trabalhar mais rápido. Mas não é ruim. E também depois você deixa um tempo esse mel parado,
as bolhas saem e o mel fica na parte de baixo. Então, a sucção do mel é uma boa opção. Como eu falei, ele é mais demorado a coleta do que por gravidade, mas por gravidade você tem um manejo de tirar e levar melgueiras. Nesse caso, você vai onde está a colmeia e pode realizar a coleta ali dentro mesmo da colmeia. Aqui, então, a gente vai ver agora uma coleta de mel de borá. Tá aqui, ó. Então, você vai lá com uma faquinha. Ó, percebam, a caixa já está bem limpa. O que tem aqui é própolis delas. Tem pote de pólen e tem pote de mel. Você abre os potes de mel com uma faquinha. Sempre tudo sanitizado, higienizado, né? Algo que você tenta é o mais fácil. Não é tão mais barato, mas é mais fácil. E depois você vai sugando ali com o sugador os potes e tá feita a coleta. É uma paciência. Hoje eu até ganhei um meliponicultor, ele fez um sugador bem potente, é super mais rápido, vai um pouco mais de espuma, de ar, né? Mas para mim não é problema, que eu trabalho com os méis maturados. E você vai ali trabalhando, pode ver que a abelha tá bem tranquila até. A boraca é uma abelha bem defensiva, né? Tá aqui a manga do macacão sem abelhas grudando, que é o caso da borá. Então vale a pena aí a sucção dos potes. É isso, é abrir os potes e sugar. Fica um fundinho, mas nada demais também. Na coleta por gravidade pode acabar ficando um pouquinho também. E agora a gente vai aqui para uma história de manejo. A gente vai para uma história. Ó, tem alguma estratégia para as abelhas não fazerem potes de pólen na melgueira? Anderson, mais ou menos. Primeiro, fornecer o espaço adequado para a abelha conhecer aquilo lá que eu já falei nas outras aulas, para a abelha colocar mel e pólen ao redor do ninho. Então, por exemplo, ela já está aí 12 por 12 por 12 de altura, mas ainda assim pode acabar acumulando. Então, aqui ó, está uma transferência. Esse daqui é um vídeo antigo, lá de 2020, onde eu transferi, e esse daqui é 3 meses depois, lá no meliponário urbano. Então, essa daqui é a revisão 3 meses depois. Então, aqui é a melgueira de cima, a abelhinha isolou. Isolou não, tem uma passagem aqui. Eu disponibilizei as duas melgueiras, por quê? Porque a abelha estava bem forte no momento da transferência. Então, a caixa 32 que eu tenho até hoje, essa aqui é a melgueira da parte de baixo. Então, ó, por que eu coloco o mel para ela, para Jataí eu coloco o mel na transferência? Porque tem muita abelha jovem nesse mel no momento da transferência, e com isso eu não gosto de congelar a abelha. Então eu coloco o mel e ó, tudo organizadinho e a produção já começando por aqui. Abelha bem populosa, bem populosa. Essa melgueira é um pouquinho mais alta, ela tem 12 por 12 por 6 de altura, a de cima tem 12 por 12 por 5. Vamos ver aqui o ninho agora. Tá aqui o ninho da 32, ó. Muita abelha. E em 3 meses ela já puxou mel e pólen aqui na parte de baixo. Lembrando que a abelha jovem, de todas as espécies, é uma abelhinha mais clara. Aqui tá então alguns potes de pólen, um pouco de pote de mel. Essa aqui é uma genética excelente. Depois ela tá aqui no meliponário rural agora. Aqui tá a postura madura, então é essa a revisão, ó. Eu transfiro e fico 3 meses sem abrir a colmeia. Aqui já é fevereiro de 2022. Então aquilo foi março de 2020. Aqui fevereiro de 2022. E em 2021 eu acabei filmando, ou filmei e excluí. Acabei perdendo o vídeo da 32. Daí, no caso, eu levei ela para a mata, para a produção. As formigas fizeram um ninho na parte de cima. E aqui o suporte, como eu tinha feito de pinos, eu encaixei aqui na forquilha da árvore. Tinha feito de pinos, ele acabou derretendo. Então, formiga é normal, isso é um manejo de revisão, não é um manejo da coleta da melgueira. Eu sempre gosto de ir antes para ver como que as abelhas estão, para saber o que eu vou encontrar na mata na hora que eu for coletar. E aqui tá, ó, eu já tinha coletado uma melgueira dela. Aqui um própolis bem bonito. Essa parte esbranquiçada é normal devido à umidade. Essa aqui já é a segunda melgueira, que está quase lotada. Está quase lotada. E eu faço a coleta, nesse caso. Reserva de resina, então um própolis
bem bonito dessa jataí, nesse período. E aqui na parte de baixo, a melgueira cheia e um tanto de pólen. Então elas acabaram subindo o pólen na parte de cima. Nesse caso, eu já fui pronto, né? O manejo que eu faço é retirar esse pólen antes para ter menos pólen na coleta. Então eu levo um potinho, com uma faquinha eu retiro ali e depois as abelhas organizam a bagunça. O pólen, ele sai bem seco. Já o mel, ele rompe. Então, pode ver, o pólen da jataí ele é bem seco. E eu vou parar de fazer aqui a coleta, porque pode romper algum pote de mel. E sempre que a gente vai erguer a melgueira para ver um ninho, é interessante que não tenha nada rompido aqui embaixo para você não virar. Então, olha só, quanto ela estava lotada ali na parte de baixo, e é isso daqui que protege a abelha, por exemplo, no frio. Olha só, pote de mel no entorno, pote de pólen. Então, mesmo tendo espaço embaixo, ela não fez só pólen, ela fez mel. E é por isso que é importante conhecer. O pessoal que tem receio de coletar mel e prejudicar as abelhas, não prejudica se na parte de baixo tiver aquilo que é necessário para ela. Eu posso coletar esse mel aqui que estava na parte de cima no inverno. Aqui na minha região, eu já sei que as jataís sobrevivem o inverno com esse mel que tem na parte de baixo. Então, por isso é pensado a caixa para o que está na parte de baixo é delas, o que está na parte de cima é nosso. Tenho mais receio, Carlos, quero fazer isso na primavera. Não tem nenhum problema. Você pode coletar mel qualquer época do ano, fazendo o manejo da forma correta e dando suporte se for necessário depois. Então tá um ninho aqui bem bonito, mais própolis aqui na parte de baixo, que poderia ser coletado. Então esse é um manejo pré-coleta. Eu vou lá 2, 3 dias depois e retiro essas melgueiras para produção. Nesse caso aqui, a primeira coleta, eu coletei e devolvi a melgueira, que foi lá quando eu estava começando mais a produção de mel. Comecei em 2017, mas ali ampliando o plantel, vendendo várias colmeias, depois que eu fui focando mais na produção de mel. E no primeiro momento, eu levava essas melgueiras, realizava a coleta e devolvia a melgueira com um pouco de coaceira para elas. Mas é muito manejo, pessoal, é muito manejo. Tá na mata e tal, muitas vezes está em outras propriedades de parceiros. E o que eu faço hoje? Hoje eu vou na mata, olho antes, tem esse trabalho de olhar antes para saber como que tá, se a abelha está precisando de alguma coisa, mais módulo, ou isolou o módulo, ou deu formiga. Então eu vou antes, preparo, depois eu vou para a coleta. Na coleta, eu já levo um módulo vazio. Então eu tiro uma ou duas melgueiras que tiverem cheias e já deixo um módulo vazio. Então é aquilo que eu falo de ir fazer um manejo com a abelha 2 vezes por ano. Por quê? Porque o que está na parte de baixo tá dela ali, aquilo ali eu não preciso me preocupar, ela tende só a crescer cada vez mais. Em uma temporada muito ruim, ela pode ficar estagnada, mas ela não vai ser prejudicada. Essa é a tranquilidade que vocês podem desenvolver depois que dominam o manejo com as abelhas nativas. Aqui já é março de 23, então a gente viu lá fevereiro de 22. E ó, eu tirei e deixei uma. Isso daqui foi um erro de manejo. Por quê? Aqui no caso, foi março? Cadê? Vamos ver aqui. Eu deixei anotado, mas eu coloquei no vídeo, né? Fevereiro de 22 e depois março de 2023. Então, 13 meses depois, eu volto lá e o que eu encontro? Uma única melgueira, porque eu coletei mel e não devolvi, entendeu? Não fui colocar mais uma, eu deixei uma e não coloquei a segunda. Na correria do dia a dia, passou, não coloquei a melgueira. Tá errado isso, Carlos? Tá errado se eu quiser 100% de produção das minhas abelhas. Agora, faz mal para elas? Não, não faz mal para elas não ter o espaço aqui da melgueira. Deixar só o ninho pode prejudicar um pouco, sim, daí. Se eu deixar só o ninho, prejudica por quê? Porque na alta produção, ela diminui o ninho muito e coloca muito mel na parte de baixo. E isso faz a colmeia ficar menor. E pode afetar elas. Então, com uma melgueira tá tranquilo. Poderia ter tido uma produção melhor, caso eu tivesse... Ó, o arame eu coloquei só para não cair, mas ele tá solto praticamente. Não tá apertando a árvore, ela ficou só encaixada. E ali, já devido à umidade, aos testes que eu estava fazendo com pinos, né? Não tem como deixar pinos à mata. Ó, parece óbvio, mas eu quis testar, né? Então, o fundo ali era de pinos e acabou amassando, devido à umidade da árvore. Mas a parte que é de cedrinho, então, Carlos, que madeira que eu utilizo? Tá aqui, ó, o cedrinho tá na mata sem proteção. E aqui a média da minha região é 2.000 milímetros por ano.
Tem chovido menos nos últimos anos, mas 2.000 milímetros. A tampa de pinos também derrete depois de um tempo. Mas a parte principal, ninho e melgueira, a caixa está na mata até hoje. A gente vai ver ainda uma revisão de 2024. Então tá aí, 13 meses depois daquelas 2 melgueiras lotadas, mais uma vez lotado de pólen. Lembra que estava no outro canto aqui o pólen, agora ele está nesse, mas está na esquerda também, e o mel aqui desse lado. Nesse caso, essa temporada foi um pouco fraca, mas ainda assim produziu bem. Ó. Sobrou espaço aqui. Isso não quer dizer que se eu tivesse colocado outra, não teria acumulado mais, talvez. Estimular a abelha e tal, mas aqui foi uma... Deixei de fazer o manejo. Deixou de produzir um pouco, mas aqui já me dá algo bem legal, que é esse pólen que eu forneço para outras abelhas, um tanto de mel e a cera também que eu aproveito da coleta. Então ali tá para trocar. E ó, o ninho continua lindo, continua bem bonito. Pólen, tem as formiguinhas ali que são normais. Essas formiguinhas aqui doceiras, essas bem pequenas e bem rápidas, não é problema, pessoal. Ela... Você vê, às vezes ela entra na colmeia, não acontece nada, e depois as abelhas isolam de novo. É sempre bom encaixar a caixa do jeito que estava. Então tá aqui o mel, a melgueira ali que eu levei para liberar. Aqui agora, janeiro de 2024, no caso com 2 melgueiras. Olha só que beleza, então foi agora. Nesse caso aqui tinha passado 13, agora passou 10 meses, né? De março lá de 23 para janeiro de 2024. Então, mais uma vez, a melgueira cheia praticamente. Isso aqui é lindo demais. A gente... E ó, de novo a parte de baixo como que tá. Então, em 10 meses, essa foi a produção da colmeia. É lindo, lindo, lindo. É de encher os olhos toda vez que a gente vê essa situação. Carlos, todas as colmeias produzem 2 melgueiras cheias no ano? Nem todas, mas boa parte delas, uma boa florada, pode produzir sim. Então tá aqui, ó. Ah, o colega tinha falado que pegou a isca aí com 700 ml, né? Então uma boa colmeia para a produção de mel. Então isso daqui enche os olhos, toda vez que a gente abre é de ficar sem palavras mesmo, para aliado a isso daqui, né? Olha só que coisa mais linda o ninho da CJI. Nesse caso, agora, nessa temporada aqui, eu comecei a ter problema com pica-pau. Fiquem tranquilos que isso é bem raro, tanto é que você quase não vê essa informação na internet, que aqui os pica-paus invocaram com as minhas jataís, e estão começando a querer comer as caixas. Então, aqui é resultado do pica-pau cutucou desse lado e a jataí propolizou bastante aqui, ó. Não matou a colmeia, né? Ele vai, fura a caixa e desiste depois. E não é para comer também a madeira que não estava podre, tá? Tá comida aqui porque entrou a umidade do pica-pau ter mexido. Mas não é porque a madeira estava podre. Tinha gente falando que o pica-pau estava querendo comer cupim, mas não. Ele vai pela abelha. Até que ele chega um pouco na parte de dentro, né? Mas já tá aí é muito resistente. E aqui quem... Isso, ó. Já fui no chat ali, o pessoal tá rápido. Esse própolis verde, ele não é verde, ele é escuro, tá? Parece verde, muitas vezes o tipo da imagem, né? Já tá aqui, ó, realeira, então, isso daqui, ó, é uma realeira verde da Jataí. Tá tudo sobre realeira na aula 3, para quem não viu ainda, tá tudo lá, que é de onde nasce uma princesa, postura verde. Quando colocar a melgueira? A colmeia tá quase cheia, ó, percebam, aqui tem um certo espaço, né? Tem um espaço aqui. Então, pode estar quase cheia, um leve espaço, você coloca a melgueira. Ah, cara, mas ela não aceitou. Vai lá e abre de novo. Ah, mas ela não aceitou. Vai lá e abre de novo, garantindo que esteja bem isolada, ela vai subir na melgueira. E eu gosto sempre de fazer furos grandes. Depois, vocês podem ver, de diversas partes aí, mostrou o furo, a jataí diminuir para passar 2 abelhinhas, que é um furo bem pequeno. Agora, eu faço furo com buraco de 10 milímetros, com 1 centímetro, e para realmente diminuir esse instinto dela de isolar o espaço. Tá aqui então bem bonita, bastante própolis. E eu perdi o vídeo, mas essas 2 melgueiras aqui me renderam 700 ml de mel. Então que dá um retorno. Ó, a rainha aqui, rainha de jataí que é difícil de ver. Ó, não sei se vai dar para ver aí, mas a asa dela tá meio comida. O que acontece? A rainha da abelha de ferrão, ela libera feromônios, como qualquer rainha, batendo as asas.
e isso vai desgastando a asa dela. Então, pela asa da abelha e pela coloração um pouco mais escura, a gente pode chegar à conclusão que a abelha é uma rainha um pouco mais velha, mas, ao mesmo tempo, a postura dela está muito bonita mesmo. Então tá aí a rainha de Jataí. É difícil ela ficar desfilando assim. Olha lá, já tá querendo se esconder, mas ainda tá desfilando. E aqui esse própolis. Eu até coletei esse própolis, tá? Coletei esse própolis, a colmeia tá lá até hoje. Isso aqui foi em janeiro, né? Desse ano. E me deu, como eu falei, o espaço ali do lado, me deu 700 ml de mel e uma boa quantidade de pólen. Esse pólen você pode usar. Então tá aí, ó. Uma colmeia, 4 anos em produção. A história da colmeia. Eu acho que dá para aprender bastante coisa aqui, né? Ver as possibilidades. Não coloquei a melgueira, depois coloquei. Rainha, mel, pólen, própolis. É nisso que eu acredito, pessoal. Eu acho que isso daqui é a melhor forma de você aprender a criar abelha nativa. É a segunda melhor forma, na verdade. A melhor forma é você vendo isso daqui na prática. Mas para você ver isso daqui na prática, na sua colmeia, você ia demorar quanto? 4 anos. Agora, quando eu pego e consigo gravar essa história, você tem isso aqui em 15 minutos. Então, essa é a forma que eu acredito aí que eu gosto. Contar histórias de desenvolvimento das colmeias, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Como eu mostrei lá na aula 1, foi assim que eu comecei a criar vídeo para a internet, contando ali a história de uma transferência, de uma divisão, e agora aqui, da produção da coleta de mel de Jataí. E tudo aqui eu espremo, tá? Então eu espremo. Agora, Carlos, eu não quero. Eu não quero. Opa, deixa eu passar aqui. Eu não quero pegar tudo da minha abelha. Eu quero deixar alguma coisa para ela. Beleza. Tem duas formas que você pode fazer. Chega ali e recorta uma parte e deixa o resto para elas. Ou então faz aquela do garfinho. Tira a melgueira, fura com um garfo, vira de ponta cabeça e vai sair uma parte do mel. Depois você devolve para elas. Mas vejam, quando tem duas melgueiras, você pode deixar uma para ela. Quando tem um ninho bonito daquela forma, pode tirar o mel sem preocupação. Não precisa ter pena ali das abelhas. Eu entendo esse cuidado, esse amor que a gente tem pelas abelhas, mas desfrutar desse produto, né, da saúde que é o mel, não estou falando nem para comércio, estou falando para consumo mesmo. Da saúde que é o pólen das abelhas sem ferrão, a própolis das abelhas sem ferrão, acho que vale muito a pena, né? Acho que as abelhas gostariam que a gente fizesse isso também. Lembrando, sempre aquilo que eu falo, né? Venho falando aí da responsabilidade. Uma boa caixa, um bom lugar, com bom manejo. Então, você fez isso, eu tenho certeza que a gente tem ali o direito de retirar essa quantidade. Fala um pouco das abelhas que têm mel contaminado por pousar em fezes, por favor. Mário, eu não... Tem muitas abelhas que acabam acessando as fezes, mas muitas não, né? Algumas espécies que acessam as fezes, mas não tem, eu não vi nada de estudo assim, foi encontrado coliformes fecais. Geralmente, quando você encontra coliformes fecais no mel ou qualquer produto, é erro de manipulação. Então, tudo isso daqui, pessoal, é com higiene. Com higiene. Mãos lavadas, máscara, touca, se for aquela virada da melgueira em ambiente fechado, tudo lavado com água e sabão, seco, e depois sanitizado com álcool 70 ou solução de iodo, para daí não ter contaminação. Então, coliformes fecais é isso. Agora, às vezes a mandaçaia, o pessoal vê ela em fezes. A mandaçaia que está coletando fezes é para colocar na parte externa da colmeia para espantar predadores ou para sinalizar que tem algo de errado com ela. Então, essa colmeia, 95% das vezes, ela não é uma colmeia forte, não é uma colmeia saudável. Se a sua mandaçaia está coletando fezes, tem algo errado com ela. Ou ela está muito incomodada com as colegas do lado, ou tem formiga incomodando ela, ou tem lagartixa incomodando ela, ou ela está muito fraca. E ela faz isso para inibir os predadores. Então, qualquer predador que fosse lá, deixa eu ver aqui se a mandaçaia, se tem alguma coisa interessante nessa colmeia. Tá lá com material fétido na frente, muitas vezes nem é fezes, é barro fedido que ela encontra em algum lugar. Então não tem essa contaminação interna. As abelhas não pegam mel não pegam fezes para fazer mel.
é para a parte externa. Até as abelhas que coletam barro, que é o caso das melíponas, a abelha que trabalha com barro não é a mesma que está coletando néctar. Então, se você tem alguma dúvida, você pode mandar o mel para análise microbiológica. Tem laboratórios que fazem esse estudo, essa análise de lotes, tá? Tem essa possibilidade. Então, quais são as ferramentas e utensílios que nós vimos aqui na aula de hoje, caso você queira pesquisar, né? Então, tem aqui o sugador, você vai encontrar por aspirador de secreções. Esse funil aqui, né, pensando já no beneficiamento, aqui a gente entrou só na parte da coleta, para vocês verem a quantidade de detalhe que tem, né? Mas o beneficiamento desse mel depois ele tem que ser filtrado. E você pode utilizar essa peneira de inox, que você vai encontrar como chinói, ela é super fina, é muito boa para você peneirar o mel. E eu utilizo muito esse coador cônico para leite. Vocês viram lá, eu espremendo mel ou virando mel, é nesse coador. Então, tudo também tem que ser, primeiro, esse aspirador de secreções, ele tem que ser novo, os utensílios de metal tem que ser de inox, os de plástico tem que ser de plástico alimentício, o que pode usar para leite, pode usar para mel, porque é alimento da mesma forma. Então, eu gosto bastante. A peneira dele é bem fininha, e aqui eu consigo virar melgueira, aqui eu consigo espremer o mel, aqui eu consigo deixar a cera com mel escorrendo. Então, é bem interessante. Coloco ele numa vasilha de alumínio, e bem sanitizada e lavada, e pronto. Fica ali escorrendo mel, o mel sai limpinho depois. O espremedor é um espremedor de batata de inox. No momento, tem empresas desenvolvendo espremedores. Eu não sei se vocês já viram. Poderia até ter colocado uma imagem aqui, mas acho que algumas pessoas já viram. Aquele espremedor de torresmo. O pessoal do sul que gosta bastante, né? De espremer torresmo, para tirar bem a banha e depois comer ali a parte da firme, né? No pão. Aquele espremedor de torresmo que você vai girando, 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 e ele vai descendo a prensa, uma verdadeira prensa, já tem locais fazendo e talvez mais para frente esteja à venda para todo mundo. Putz, eu pensava que era para demarcar território, mostrar para vizinhas que ali o negócio é mais embaixo para identificação. Em partes é, Michel, mas não é tão comum. Tanto é que aqui no Meliponário não tem abelha colocando, tem abelha uma do lado da outra. E quando começa alguma coisa estranha na frente da caixa, eu vou ver, ela tá fraca. Por algum motivo. Ou brigou, ou saiu as abelhas, ou aconteceu alguma coisa. Então é essa a questão. Depois, para você armazenar esse mel, eu recomendo bastante esses galões Milkan. Tem outras marcas também, que é para armazenar leite. E ele funciona muito bem, porque ele veda muito bem, e é plástico alimentício e é escuro. Então, lembra que eu falei que o mel é um produto perfeito? A gente não consegue melhorar ele. Pode fazer de tudo para não estragar. Para não estragar ele. Primeiro, a higiene. Boas práticas de higiene é o fundamental. Não dá para sair coletando mel na beira da mata, uma bacia debaixo do braço, um pano por cima de chinelo. Tem que ter ali os cuidados, um balde com tampa, todos os cuidados para fazer a coleta do mel. A partir do momento que você tira do pote de mel, você não tem como melhorar ele. É sempre bom ter isso em mente. E, eventualmente, decantadores, para daí... Esse aqui é um decantador de apis. Aqui ele parece pequeno, mas ele é bem grande. Esse aqui é de 500 litros, mas já tem alguns menores, de 30, 50 litros, para o mel das abelhas nativas. Porque o que acontece com o mel? Aquilo que eu falei do pólen, ele vai ficar na parte de cima. Então ele decanta fácil, fica aqui na parte de cima a borra, um pedacinho de cera que passou, um pólen, e na parte de baixo você tira o mel. Então tem essa possibilidade do decantador para você deixar o mel depois. E depois de coletado, Carlos, para onde, o que a gente faz com esse mel? Acredito que seja uma das principais dúvidas que vocês estejam se perguntando-se, né? Sobrar cera faz cera mista, exato. E depois de coletado, o que faz com esse mel? Esse aqui é um mel que eu coletei há 2 meses atrás, especialmente para o meu casamento. Então a gente teve a ideia de dar como lembrancinha o mel. E foi até curioso que nós deixamos lá 3 por mesa, né? Aqui tem, acho que eram 100 potes, foi bastante mel. Eu coletei, na correria do casamento, deixei para a última hora, coletei um dia antes, 2 dias, e embalei esse mel. Nesse caso foi in natura, porque era consumo bem rápido. Deixei nas mesas e no meio da festa tava sobrando mel ali. O pessoal, o desconhecimento é muito grande, né? Alguns amigos ali que já sabiam das abelhas e tal, tudo mais, já tinham comido mel com carne, colocado no pão ali durante o casamento, e que a gente fez churrasco, né? Uma entradinha bem reforçada pra galera. E
uma outra parte não tinha entendido o que que era. E daí a hora que eu falei no microfone que era mel, o pessoal saiu correndo atrás das lembrancinhas e para consumir o mel também. Então esse aqui é um mel de mandaçaia e de bugia. Nesse caso eu misturei porque era mais para lembrança e porque já era final de temporada, né? Eu coletei então em maio. Não é um melhor momento para coletar mel. Coletei o resto do mel ali da temporada e para ela, daí no caso, eu entrei com alimentação. E aqui dá para ver uma diferença. Isso aqui não deu o mel que estava nas caixas, e daí tinha o mel maturado, ó. O mel que ele está mais dourado, não é efeito de luz. É que esse mel aqui, ele está maturado. E depois nós temos 4 caminhos para o mel. Quais são esses caminhos, Carlos? Eu vou citar aqui, porque não tem como entrar em detalhes, cada um desses seria uma aula à parte, e elas existem, que é a maturação. Então, de 3 a 6 meses, ele fica em condições anaerobióticas. Escrevi errado aqui. Não, tá certo. Ele fica em condições anaeróbicas, maturando com as leveduras naturais do mel para ficar estável em temperatura ambiente. O que isso significa? A fermentação do mel não é ruim. Ah, Carlos, meu mel azedou. Azedou como? O que aconteceu? Quando a gente vai ver no dicionário azedar e fermentar, é meio parecido o significado. Mas no dia a dia, nós utilizamos. No dia a dia, Michel, e pior que era eu que escrevi aqui, né? Anaeróbicas. No dia a dia, nós utilizamos o termo azedar para quando a comida estraga. O mel ele não azeda, o mel ele fermenta se você não contaminou ele com nada. Dito isso, a fermentação é natural. Ele fermenta um pouco dentro dos potes naturais da abelha e lá ele fica estável porque está em condições estáveis. Quando a gente tira, ele trabalha mais um pouco, então ele vai continuar fermentando. E isso gera bolha e não necessariamente espuma, e isso não é mel estragado, mas é ruim para o consumidor. Então por isso a gente não deixa ali o mel de qualquer jeito fora da colmeia. Esse processo de maturação faz com que ele fermente o que ele tem que fermentar e depois ele fica estável, e para isso a gente usa airlocker e sistema fechado para maturação. Vai depender de 3 a 6 meses, porque depende da espécie, do tipo de mel, da temperatura externa. Depois você pode envasar e deixar em temperatura ambiente. A segunda forma é Qual vai ser a senha do material de hoje? Em breve vai ter a senha do material de hoje, pessoal. Refrigeração. Que está bem completo, vocês estão vendo, né? Então, a outra opção é a refrigeração. É levado e mantido em temperatura de geladeira logo após a coleta, mantendo assim todas as características originais e não maturando, não fermentando. Qual que é o problema aqui da refrigeração? Para consumo nenhum. Ele pode cristalizar, o mel de abelha nativa também pode cristalizar na geladeira. A questão é que para comércio, você tem que manter uma cadeia de frio. Então, não tem como eu deixar na geladeira hoje e enviar ou deixar na prateleira depois. Então, se está na geladeira, tem que ficar na geladeira. O mesmo vale para iogurte. Tudo que você pensar de produtos que estão no refrigerador, eles não podem ficar na prateleira comum. Então, quando você pensa no mel refrigerado, ele tem que ter uma cadeia de frio para ser comercializado. E isso é um custo, isso é um trabalho. O que eu falei aqui dele manter todas as características, que é o sabor original. Na maturação, ele fica um pouquinho mais ácido. Eu gosto bastante. No geral, todo mundo que eu converso gosta também. Algumas pessoas preferem um pouco o mel recém-coletado. É uma possibilidade. Mas a maturação eu acho bem interessante ali. Essa evolução ali. Eu falei que ele não melhora, né? Mas essa mudança do mel na maturação é um sabor bem, bem interessante. Ele não fica ruim, ele fica bem bom. Depois nós temos a pasteurização. Então tem o processo de pasteurização do mel, onde ele é aquecido até 65 graus, chegou nessa temperatura, é resfriado rapidamente, fechado hermeticamente, e daí ele tem validade de até 12 meses. E após aberto, ele pode voltar a maturar, a fermentar como um mel natural. Então, nesse caso, o interessante é pasteurizar para transporte e depois ser mantido em geladeira. O mel é um produto vivo, né, pessoal? É um produto vivo, tipo um queijo também, né? Os queijos dourados são vivos. Ele tá trabalhando, chega num ponto ele para. Mesma coisa do mel. Então isso
pode ser um desafio, mas é algo que deixa muito interessante e traz mais uma vez esse valor agregado. E o quarto processo, o quarto caminho, é a desidratação, onde o mel de abelha nativa, no geral, ele é mais líquido, né, que o mel da Apis. Até pouco tempo atrás, pela lei, ele não era considerado mel, porque mel era o produto das abelhas com menos de 20% de umidade. E o mel de boa parte das abelhas tem muito mais de 20, 25, 26, 27%. Então o mel ele é desidratado abaixo de 20% de umidade para diminuir a atividade de água e não fermentar. Então, daquele líquido, ele vai ficar mais denso. Tem muita gente que gosta. Eu considero que ele perde uma das principais características do mel, que é a sua liquidez. Qual que é a principal diferença do mel da abelha nativa? O sabor é uma delas, mas ele ser mais líquido. Agora, quando você desidrata, ele vai ficar mais denso e com isso ele para. Por isso que o mel de Apis ele não estraga. Se você for fazer uma análise no mel de abelha de ferrão, vai ter leveduras. Vai ter leveduras naturais que você encontra lá. Pólen, leveduras que vêm da mata, junto ali. E ele não estraga porque... Não é que ele não estraga, ele não fermenta. E no futuro poderia estragar, né? Virar um vinagre. Se tiver muita água, realmente estragar. Mas ele não fermenta porque ele tem pouca água. Ele é líquido ali, dependendo da temperatura, dependendo do mel, mas ele não fermenta. Então, esses são os caminhos para desidratação, para manter o mel após a coleta. Maturação, refrigeração, pasteurização e desidratação. E a cera? Você pode beneficiar ela também. E o pólen? Também pode beneficiar ele, coleta de pólen. O pólen ele pode ser principal foco no pólen, tem muita gente já comprando pólen, exportando pólen, ou ele pode ser secundário, coletou mel sobre o pólen, o que eu vou fazer com ele? Vou desidratar, vou fazer bomba proteico, vou dar para as abelhas mais fracas, vou consumir? Beleza, são as possibilidades. E a própolis? Mais ainda, né? A própolis das abelhas nativas é riquíssima. Aqui algumas que eu trabalho, né? A própolis de Mombucão, eu coleto lá do colega que tem a Mombucão, produz bastante própolis. Borá, tubuna, jataí e mirim. Não, calma aí. Aqui tá borá de novo, mas era mirins. Eu faço própolis de mirins. Nesse caso da própolis, eu misturo as própolis para fazer esses extratos. Aqui tem um valor agregado altíssimo, né? A rentabilidade da própolis ela é muito, muito alta. Então, o mel e os produtos das colmeias são produtos únicos, como a gente falou, tanto mel, em todas as mais diversas floradas, espécies, regiões, aquilo que a gente chama do terroir, né? Então, o mel de jataí aqui da minha cidade é diferente do teu. Essa comunicação é feita na hora da venda. A história que o mel traz junto consigo, né? Realmente é produtos únicos, o pólen, então, própolis. Com todo esse conteúdo, com certeza, você vai conseguir coletar o mel das suas colmeias. Se alguém tem alguma colmeia e estava com receio, agora você já sabe como. Não faz no calor. Tem essas possibilidades, principalmente a jataí, né? Para você não matar nenhuma abelhinha. Ah, tá frio, cara. Você vai ser rápido, fica tranquilo. É rápido para coletar. Todos os cuidados de higiene. Depois filtra ele. A cera você pode devolver ou pode beneficiar. Então, com certeza, com esse conteúdo, você vai conseguir coletar o mel das suas colmeias. Nós nos aprofundamos o máximo no conteúdo de hoje, mas mais uma vez a meliponicultura é um mundo de possibilidades, ainda mais quando nós estamos falando aqui dos produtos das abelhas. E lembrando que eu já falei na aula passada, como é possível se aprofundar mais com o meliponicultura na prática. Tem diversas dúvidas que devem ter surgido aí, que tem aulas específicas dentro do meliponicultura na prática, uma vez que ele é um curso completo, do básico ao avançado, com mais de 160 aulas já. Tem aulas teóricas e práticas. Hoje vocês viram uma aula prática com o jataí. Eu acredito que vocês gostaram, né, de ver a história da jataí. Então ali você consegue entender o que uma jataí pode ser, como que uma caixa se comporta no meio da mata, como que uma caixa produz mel, o que vai ter num ano, o que vai ter no outro. Então, essas aulas práticas, nós temos 70 aulas de manejo prático com 11 espécies diferentes. Tem coleta de mel de jataí, de borá, de tubuna, de melípona. Temos vários materiais de apoio. Então, tem o e-book das caixas, como construir caixas e construir meliponário. Tem o e-book das plantas para as abelhas. Tem a cartilha das espécies, bastante materiais. O grupo exclusivo dos alunos no WhatsApp, então, o grupo aberto só para os alunos trocarem experiências, encontrarem criadores da mesma região. E, com certeza, essas 160 aulas vão te levar ao domínio total das abelhas nativas. Não vai restar nenhuma dúvida.
E como eu avisei na aula passada também, segunda às 9 horas, na próxima segunda, a gente vai abrir oficialmente as vagas para a 11ª turma com condições especiais para 40 vagas. Então são vagas limitadas. Temos aqui 228 pessoas, tem mais pessoas acompanhando aqui as nossas aulas. Então, vagas limitadas. E se você quiser garantir a sua vaga antes dos outros, você pode realizar a pré-inscrição. E quem tiver no grupo da pré-inscrição, cadastrar na pré-inscrição, nós vamos mandar esse link antes. Tudo que eu falei de comprometimento aqui é válido para aqui também. Né? Tudo que eu falei de comprometimento na aula é válido para quem está com interesse no nosso treinamento completo. Se você tem interesse, realmente, se inscrever na pré-inscrição, nós vamos mandar o link antes. Não percam, então, essa oportunidade. O link da pré-inscrição, o João, que trabalha comigo, está aqui no chat participando, já deixou o link aqui da pré-inscrição para vocês. Ó. Entre agora para a lista de pré-inscrição do Meliponicultura na prática. Perfeito. Recapitulando, então, vimos de onde vem o mel, das plantas, algumas principais floradas, análise de pasto. Realmente foi bem completa a aula. Produtividade das espécies, aquelas são as principais. Vimos várias melíponas, vários escaptos, jataí, abelhas médias, todas as formas de coleta. Essas são as formas de coleta, tá, pessoal? Realmente é espremendo, né? Virando por gravidade e sugando com o sugador. E a palavra-chave de hoje é coleto mel. Eu quero que vocês coletem méis e possam falar isso. Eu coleto mel de abelha nativa. Porque não é colher, não é produzo, né? Porque quem produz, a gente usa na comunicação o termo produzir, mas quem produz é as abelhas. A colheita geralmente está relacionado a sementes, a plantações. E o mel a gente coleta, ele está lá, eu vou lá e coleto esse mel. Então, a palavra-chave da aula de hoje é coleto mel. A gente vai deixar também o link para vocês baixarem o material de hoje. A prova também vai sair o link hoje, que serve para consolidar os conhecimentos das aulas. E se você responder mais de 7 perguntas corretas, a pessoa que responder, né, estará apta a participar do sorteio de uma bolsa de estudos para a próxima turma do Meliponicultura na Prática de graça. Então a gente vai fazer o sorteio com as respostas. Vocês vão responder a prova. A gente vai fazer um sorteio ao vivo no domingo. Vai ter esse sorteio. Sorteia a resposta 142. Vai que dá, né? 142. Não é combinado, tá, pessoal? Só chutei um número. Sorteia 1030. Sorteia a resposta 1030. Não vou mostrar o nome da pessoa. Só vou mostrar depois se tiver acertado. Se ela acertou mais de 7 perguntas, ela vai ganhar acesso ao nosso treinamento Meliponicultura na Prática. E as perguntas serão referentes às aulas. Quem perdeu as aulas... Só uma informação importante, é necessário a pessoa estar ao vivo no domingo para ela estar acessando. Eu vou ligar para a pessoa. Lá na prova, pessoal, vai ter você colocar o seu número. Então eu vou ligar também para a pessoa tem que estar ao vivo. E eu vou ter uma palavra-chave também. Então assim a gente vai saber, tem que estar ao vivo. Já é uma informação, o João lembrou muito bem aí. É bem simples. Está ao vivo, a gente vai fazer o sorteio, vai ter um número, eu vou ligar para a pessoa. Se ela falou palavra-chave, por exemplo, se fosse coleto mel, ela ganha a vaga para o curso. Então, quem ainda não viu as aulas, está na Zoomflix. Aula 1, 2, 3, aqui o print está errado, mas a aula 1, 2 e 3 está liberada, amanhã vai estar a aula de número 4, a aula de hoje. Temos o grupo do Facebook, quem ainda não entrou no grupo do Facebook, e se você não me segue ainda, carlosalmeida.irapitã, lá no Instagram, tem um canal no YouTube também. Bora para as perguntas, igual ontem, vamos aqui respeitar a ordem, e o que eu vou fazer, tem mãos levantadas desde o início, eu vou abaixar todas as mãos, quem levantar agora vai poder fazer a pergunta. Perfeito. Domingo vai ser às 20 horas também. Domingo vai ser às 20 horas. A gente vai ligar o pessoal falando que no Mata não pega celular, vou ligar por WhatsApp também, então coloque o número do WhatsApp, tá? Podem colocar o número do WhatsApp.
Quem está assistindo do sítio significa que tem internet, então. Bora, deixa eu interromper o compartilhamento para a gente conversar aqui. O Carlos Eduardo Bessone, depois o Rafael Jesus, depois o Fabiano Farias, o Pedro José, o Anderson Lustosa. Estou ativando, depois cada um ativa aí o seu microfone. João, pode ativar, fazendo um favor? Acho que eu estou sem acesso aqui de novo. Como faço para acessar as 2 primeiras aulas que perdi? É na Zoomflix. Está disponível até domingo. Carlos, Eduardo, pode liberar seu microfone aí. Já pode falar já? Pode, fica à vontade. Estão me ouvindo? Tranquilo? Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor aí. Boa noite. Só para tirar uma dúvida, eu fiz umas iscas, né? Isca PET. E eu já estava para perguntar isso nas aulas anteriores, mas eu não consegui a vez, né? Mas tudo bem. Então, eu fiz a isca PET e eu fiz aquele atrativo famoso que eu vejo o pessoal fazendo na internet, que seria atrativo de farmácia, né? Extrato de própolis e... Capim cidreira? No caso, capim-limão, né? Que o pessoal usa, e álcool 92. E eu queria saber se eu consigo, assim, teria a possibilidade de eu conseguir estar conseguindo minha colmeia de jataí ou de mirim. Perfeito. Olha, quem fala isso na internet, infelizmente, ou não pesquisou direito, acho que por má fé não é. Mas o que acontece? Esse atrativo ele funciona muito bem para apis, abelha de ferrão. Porque o capim-limão, aqui eu conheço como capim cidreira, aquele que dá uma folha, né, bem cheiroso, dá para fazer chá, sucos, ele tem um composto químico que é o citrol. E esse citrol, ele é um composto muito parecido com o feromônio da abelha de ferrão. Então, por isso, ele é muito utilizado na abelha de ferrão. Agora, não vai funcionar? Pode funcionar sim, porque até mesmo em garrafas vazias as abelhas entram, mas é menos atrativo. Com o atrativo, a gente consegue aumentar essa chance. Então, a própolis de farmácia tem ali algum cheiro, e levando em consideração que elas podem entrar até em garrafas vazias, a chance não é zero. Agora, com atrativo de abelha sem ferrão, realmente a chance é maior. Mas o capim cidreira não precisa colocar. Não precisa colocar. E aquilo que eu falei até lá na aula de ninhos iscas, né? O próprio de farmácia está lá na faixa de 25, às vezes até mais reais, né? Um atrativo, eu vendo a 68, vocês podem comprar de qualquer outra pessoa, né? Como eu falei já diversas vezes, 500 ml, né? Então, ele rende bem mais ali, tem um cheiro mais forte, mas não quer dizer que o seu não vai funcionar. É só que realmente o capim-limão, ou erva cidreira, como alguns conhecem, ele tem um composto que funciona muito bem para abelha de ferrão. Para abelha sem ferrão, ele é a mesma coisa, ele não atrapalha, mas não ajuda, entendeu? Tá ok, então. Valeu, obrigado, professor. Valeu pela oportunidade. Sucesso aí para você, espero que dê certo. Valeu. Rafael. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, galera. A minha dúvida aqui é mais na escoação do produto, pela essa disputa com o mel das apis. Porque onde eu moro aqui é uma disputa muito grande, por falta de conhecimento da população também, aí acaba desvalorizando também o mel da sem ferrão. Mas essa é a minha pergunta, mas também colocando aqui que eu lhe mandei mensagem no WhatsApp para adquirir minha colmeia de ASF, e reforçando também que eu tenho apenas 16 anos, estudante ainda, e estou muito contente, muito feliz e animado para adquirir o meu primeiro chame. Eu tô... Não sei por que você está Vamos caçando lá. isso. Pô, que legal, Rafael, que legal, seja bem-vindo. É sempre muito bom ter dos jovens aos mais experientes aqui com a gente. Se eu começasse, sempre aquela história, né? Que se eu tivesse começado a criar abelha com 16 anos, onde que a gente estava hoje, né? Mas cada um tem a sua história, você está começando cedo, vai muito para frente ainda, né? Não necessariamente precisa comprar, tem os ninhos iscas e tal. Agora, com relação ao comércio, como eu falei, ele é um produto especial, né? Tem um diferencial. Como qualquer produto, tem que saber trabalhar a venda. Então, isso vai depender da habilidade de cada um. Tem gente que falta mel para vender.
outros têm ali uma dificuldade. Então, é tudo questão de comunicação. Se você fosse produzir queijos, você poderia ter essa dificuldade também. Vender galinha caipira, vender ovos, você pode ter essa dificuldade. Sempre vai ter gente vendendo abaixo do que a gente acha que deveria, e vai depender da sua comunicação, comunicar a higiene, comunicar a qualidade. Por exemplo, dentro do Meliponicultura na Prática, tem um módulo lá de como vender os produtos das abelhas. Então eu falo de posicionamento, de imagem, pessoas compram de pessoas. Então quando você tem um perfil nas redes sociais, que ajuda também, ter a sua foto, mostrar o seu meliponário. O meliponário, eu sei muitas vezes o nosso meliponário tá meio bagunçado, algumas coisas fora do lugar, mas vai mostrar algo, dá aquela organizada, mostra o ambiente correto, mostra uma coleta de mel. Então isso enche os olhos das pessoas também e elas acabam se interessando. Até o próprio mel de apis, né, que é uma commodity, aí a gente pode colocar o mel de abelha de ferrão, tem gente que vende a R$ 15 o quilo e tem gente que vende a 50. Qual que é a diferença entre eles? É a comunicação, é a forma de se portar, é a forma de se colocar. Então entra mais na parte de venda e não tanto de ser um produto ruim de ser vendido. Mas tem a questão também que você pode vender no atacado. Tem o varejo, né, que é direto ali com a pessoa a pessoa, e você pode vender no atacado. No atacado tem gente que paga 100, tem gente que paga R$ 200 o litro de mel. Eu acho pouco, eu acho muito, depende da realidade de cada um. Tem gente que produz 100 litros de mel de bugia. 100 não, tem um colega aqui de São Paulo que produz, ele tem 100 colmeias de urso amarela, e nem é área tão especial assim, é numa cidade até a cidade grande, ele tem lá no sítio, eu já visitei ele tem 100 colmeias de urso amarela. Dessas 100 colmeias, ele tira 3 litros, lembra daquela média que eu falei? Ele tira 3 litros da florada do capixingui. Então, deu a florada do capixingui, que abre bastante lá na região, as ursus enchem de mel. Ele colhe 300 litros, né? 3 de cada. Ele vende esses 300 litros na faixa de R$ 100, já dá R$ 30 mil para ele, 100 ursus. E ele tira uma divisão por ano, que ele vende na média de R$ 500, mais 100 colmeias a 500, já dá mais R$ 50 mil. Uma conta bem simples, ele optou por criar só aquelas espécies. É até estranho chegar no meliponário e ter só uma espécie. Eu aqui tenho 13, né? Tem gente que tem muito mais, tem gente que tem menos, mas ele tem lá só o uruçu e é uma possibilidade. Ele vende no varejo, fica tranquilo, já tem os compradores deles. Então é tudo uma questão aí de comércio, de como você vai abordar essa questão. Na Apis tem os próprios apicultores, né? O Brasil não é um país que consome tanto mel, mas quanto mais a gente falar, quanto mais a gente criar, quanto mais a gente levar a pessoa para experimentar, mais pessoas vão consumir mel de abelha sem ferrão. Seria essa aí a visão do comércio, que pode parecer uma barreira, mas também é uma possibilidade. Um produto novo, um produto diferenciado, né? Acho que é essa a questão. E desejo sucesso aí para você em conseguir as colmeias, aquisição. Se eu não me engano, você estava longe de mim, né? Daí não tem como... Eu não tenho forma segura de enviar para outros estados. Foi. Aí eu até mandei a minha localização para você, para ver se tem algum aluno seu que mora aqui perto, que tenha como eu da minha colmeia. E aí fica aí. Qualquer coisa manda mensagem no WhatsApp. E o mapa também, como eu consigo o mapa das espécies. O mapa pode ficar aqui no final da live, que o João vai conversar com vocês, ele pode dar mais essa orientação do mapa mais uma vez. E eu tento fazer essa ponte com algum aluno. São muitas mensagens. O João vai ficar ali para dar essa orientação. Certo. Fabiano. Opa, tudo bem? São duas perguntas rápidas. Beleza. A primeira sobre a aula de hoje, né? Sobre a parte de colheita de mel. Não pode se fazer que nem faz com as apis, que é centrifugação, talvez fazendo uma cama de pregos, né, para poder furar e botando uma tela nele antes e depois para centrifugar e os potes não saem voando. Não seria viável para melgueiras padrões? E uma segunda, o que você faz para evitar formiga nas iscas na mata? Já vi gente botando graxa por trás. Eu não fiz isso ainda, mas as minhas iscas dão muita formiga. Perfeito. Tem uma palavra-chave que você colocou aí, que é a questão de caixa padrão. Para abelha nativa, a gente não vamos chegar numa caixa padrão. Cada pessoa utiliza uma medida que muda 0,5 centímetros ali, acaba atrapalhando essa padronização, e realmente esse seria um método basicamente por gravidade, né? Você reforçar força centrífuga para como é o da Apis. É que o da Apis é padronizado,
Tem o mel que é mais denso de sair, então realmente tem que ser na força do favo, né? A centrífuga. Tem os dois lados também, para o mel sair dos dois lados. Então, para abelha nativa, realmente não é uma possibilidade essa, criar uma centrífuga. Entra naquilo que eu falei de estar desenvolvendo ali, tanto, principalmente para espremer, né? Para ficar mais fácil, porque o espremedor de batatas, ele funciona, mas ele é um pouco fraco, né? Se pegar um mais robusto ali é melhor, porque a cera ela é bem firme. Então, o que estão desenvolvendo agora de inox certinho é realmente muito bom. Entra o sugador, que daí pode ser mais ou menos potente, e virar a melgueira. Virar a melgueira nas grandes produções, principalmente de Ursus, é muito que se tem feito. É muito que se tem feito. Até mesmo vira a melgueira, limpa a melgueira depois, aproveita a cera, pólen e tudo que tiver ali dentro e mantém as caixas daí na temporada com menos módulo. Faz esse manejo para a temporada. Com relação a formigas, graxa pode prejudicar o meio ambiente e ela acaba escorregando depois, né? Depois de um tempo, ela resseca, a formiga acaba passando, muitas vezes ela vem por cima também, não é só pela parte de baixo. É uma questão de ficar repassando atrativo. E depois de um tempo, algumas formigas saem também. Então eu vou lá na mata, bato sempre estou com um pedaço, um bastão de caminhada, uma foice até mesmo. Então eu dou umas pancadas ali na isca, a formiga sai, e eu pego a parte de cima do atrativo e borrifo. Então isso ajuda um pouco. Algumas pessoas colocam Formifu, que é uma pasta azul atóxica, que você pode usar nos meliponários também, para evitar formiga nas caixas, e passam isso ali ao redor da entrada. Mas como eu falei, muitas formigas entram ali na parte de dentro da garrafa. Faz parte um pouco ali do manejo, né? Formiga, aranha, acaba entrando. Certinho? Pedro, José? Pode ligar o microfone, Pedro? Ainda. Clicar no microfoninho aí, o senhor consegue perguntar daí. Boa noite, professor. Boa noite. Tô dizendo, inclusive tô aqui na cama, porque aqui eu moro na Chapada Diamantina, na Bahia. Tá muito frio aqui, cara. Muito, Legal. muito. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Tu falou de várias abelhas aí. Eu tenho 3 abelhas, inclusive tá de cortiço ainda. Uhum. Segundo o pessoal, que eu não conheço muito a abelha, mas segundo o pessoal, diz que é 2 Doriana Mirim, não sei se existe elas, e uma Tem. cupinheira. Tá, a mirim droliana existe, é bem comum no Brasil todo. E a cupinheira provavelmente é a Partamona cupira, uma abelha que entra no cupim. Teria que ver teria que ver imagem dessa abelha. Manda pra gente lá no grupo do Facebook ou lá nos contatos da equipe, a gente pode ajudar a identificar. Mas, Tá. inclusive, essa cupinheira, ela tá realmente lá no cupim, eu não quero mexer nela. Tá, então Ela tá no mato. Eu tenho um sítio e ela tá lá, no cupim. Segundo o pessoal, diz que é uma cupinheira. É uma abelha assim, ela é quase parecida com a caga-fogo, quase do mesmo jeito, a espécie dela. Ela é um pouco agressiva também. Então é cupinheira ou cupira, Partamona cupira. É uma espécie que não produz mel. Ela produz um pouquinho para ela e realmente está no cupim, a gente mantém a abelha no cupim. Deixa ela onde ela tá. Aí na Chapada, tá, até conversei esses dias atrás, né? Tem um podcast lá. O Pólen Dourado, que tem um projeto lá na Mata de São João, lá perto de Salvador. Ele tá com um projeto aí na Chapada também, que é o Bioregens, nome em inglês, mas é brasileiro, que tá com um meliponário bem grande, bem interessante aí na Chapada. Mas você sabe que cidade é da Chapada, não? Não me lembro agora. Acho que domingo eu tento, se procurar por Pólen Dourado nas redes sociais, achando. Ele tá com um projeto aí na Chapada de um meliponário bem grande, ele produz mel aí na Chapada. Senhor, é a Urso nordestina para a produção de mel. É uma excelente abelha. Sei. Então é isso, professor. Foi um prazer falar contigo. A gente tá acompanhando as aulas aí. Perfeito, prazer foi meu. Por último aqui, o Anderson Lustosa.
Boa noite, professor. Boa noite, Anderson. Fazer uma pergunta aí. Eu queria fazer 2 perguntas para o senhor. A primeira é, tipo assim, eu fiz um resgate de uma borá, em um sítio onde a minha mãe está, e eles tiveram que fazer uma derrubada, né? Ia queimar, eu fiz um resgate lá, e aí tinha um pólen, né? Tinha um pólen e tinha pouco mel. Aí alguns potes daquele pólen eu tirei com cuidado para não rasgar, né? E aqui na minha casa eu fiz com o restante da cera, material, fiz uma cera mista, e aí eu cobri aquele pólen com a cera, né? E aí esse pólen eu posso servir para as abelhas novamente, não? Perfeito, é um dos manejos do pólen, você isolar ele, principalmente para abelhas sensíveis, como é o caso da borá. A borá é uma abelha bem sensível, então é interessante realmente repassar na cera para garantir que ele esteja bem isolado. É um bom manejo, sim. Entendi. E a segunda pergunta foi 3 abelhas, né? Foi 3 abelhas. Cortou. Na verdade, lá foi 3 abelhas que eu peguei, né? Só que uma, a borá, eu tive que resgatar lá mesmo, colocar na caixinha, né? E aí um outro tronco que ia queimar também, como a queimada já estava próxima e os pessoal, os vizinhos dela tocaram fogo, não deu tempo de tirar e colocar na caixa, né? Eu só cortei com motosserra o tronco e trouxe para casa o tronco. Aí nesse tronco tem uma borá e tem uma jataí preta, que é aquela escala lobula, né? Não é aquela de cupim, não, ela é no tronco. Aí eu queria perguntar para o senhor assim, se o senhor acha interessante deixar elas no tronco ou fazer uma transferência assim para a caixa? Não, perfeito. Eu mostrei na aula passada, né, a divisão da merindroliana, mostrando, né, a questão do resgate. Sou um meliponicultor que preza pela produção, pela rentabilidade com a meliponicultura, mas na questão de resgate, a gente mantém no tronco para garantir ali, porque ainda mais a borá é bem sensível. Você pode dar uma olhada no tronco, dar uma estudada nele para separar as abelhas, e eu colocaria um módulo em cima dessa borá. É até interessante ver ela crescer ali dentro da caixa. Então, mas no caso aqui do tronco que eu tenho aqui, eu acho que não teria como colocar módulo, porque o tronco que ela estava, ele não foi um tronco derrubado, ele já estava caído, então ele é na horizontal, né? Ele é deitado, ele não é em pé. Dá também, dá para colocar também. Mas você vai abrir. Abrir o tronco com motosserra? Isso, abre com a motosserra. Faz o corte com bastante paciência, bem certinho. Uhum. E daí você encaixa um módulo e a abelha vai subindo ali. Entendeu? Entendi. Aí o módulo dela assim, seria um tamanho certo da borá e da jataí preta? Da jataí preta, ela geralmente na caixa ela morre depois de um tempo. Então, é manter no tronco para ir olhando ela, para ter por abelha diferente, entendeu? Por causa que eu andei observando ela, todo dia eu olho, né? Todo dia eu olho elas ali. Já a borá é módulo 20x20 interno. Então coloca o módulo lá, veda bem com resina, com própolis, com barro, se for o caso, e depois ela vai crescer no módulo. Beleza? Deixa eu ver aqui o chat, pegar alguma dúvida aqui do chat para a gente finalizar. Multiplicar já está indicado, pois comento que pode ser pequenos favos, não indicam. Pode ser feito sem medo? Alisson, recomendo assistir a aula de ontem, tá? Recomendo assistir a aula de ontem. A abelha arapuá pode entrar ou atacar em isca de jataí já capturada? José, ela não entra, a arapuá não entra na isca, ela só faz a parte de fora, ela só faz o ninho externo, mas ela pode atacar se a abelha estiver fraca. Se a abelha estiver fraca, ela pode... Professor, desculpa, Oi? Deu um probleminha que eu não consegui escutar o que o senhor falou, falhou. Ah, tá. Só finalizar aqui, eu já vou desativar aqui os microfones. Colocar um módulo de 20x20 para borá, tá? Para jataí do tronco ali, a jataí preta. Deixa ela no tronco, não vai dar para manejar na caixa. Ela é bem sensível na caixa. Então, é para ter uma abelhinha diferente. Já a borá, você vai conseguir, se brincar, consegue dividir ou até mesmo coletar mel dela. Mas mantém no tronco daí. Beleza? A marmelada pode pegar o sol o dia todo na caixa? Vitor, se for uma região muito grande, se for uma região que pega muito sol, é interessante no meio-dia cobrir, mas no geral ela tolera bastante sol. Como vai funcionar a prova? Só para finalizar aqui a questão da prova,
O link já está colocado aqui, o João vai colocar de novo, está nas nossas redes. Responder as 10 questões. Quem acertou 7, a gente vai fazer o sorteio. Se tiver ao vivo, eu vou ligar. Se a pessoa te atender e falar a palavra-chave do dia, aí vai ganhar a vaga no Meliponicultura na Prática. Pessoal, é isso. Muito conteúdo hoje, várias perguntas respondidas. Vocês podem ter certeza que qualquer pergunta que está aqui no chat tem uma aula dentro do Meliponicultura na Prática. Então aproveitem essa oportunidade que vai ter segunda-feira e entrem na lista de espera, na lista de pré-inscrição. Beleza? No mais é isso. Uma boa noite, um abraço a todos. E o João vai ficar com vocês aí para tirar algumas dúvidas técnicas com acesso aos materiais. Até domingo e a gente segue conversando nas redes sociais. Valeu, Carlos. Obrigado. Valeu, João.